monte de gente passa pelo exato momento que você passou e se perde de si, só que não percebe que se perdeu. Que é o tal do chega, né? Questões financeiras difíceis, não quero mais passar por não poder comprar um sorvete para os meus filhos, ver a minha esposa trabalhando de sol a sol e eu não poder pagar a parte das minhas contas, eu não pagava as partes das minhas contas. Eu entrei pro day trade, passei a dever 1.000, 2.000, 2.500. Eu coloquei mais contrato. Eu só via a tela andando contra mim. Consegui, num impulso, apertar o botão. Saí de tudo devendo R$ 7.352. Para quem não tinha dinheiro na conta. E aí eu me senti a pior pessoa do mundo. E eu pensei em tirar minha vida. E eu me sentia muito incapaz de mudar essa realidade. E aí ali, agachado no muro, eu me lembrei dessa técnica e eu, já ali de olhos fechados, eu comecei a me desconectar daquela dor. Entendendo que eu não era aquele resultado. Viver naquela tensão não seria a minha vida. E que eu podia construir um outro caminho. E naquele momento, que era o pior da minha vida, se tornou o melhor momento da minha vida. Se você está vivendo um momento muito difícil para você hoje na sua vida, isso pode ser uma oportunidade para você. Agora, você precisa enxergar isso. Tem um monte de gente que está no mesmo estado que você estava ali atrás e só não percebeu. Seja esse o podcast que seja um chamado para a pessoa acordar. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Elan Lima. Ele é mentor de desenvolvimento pessoal e ele é a mudança. É isso mesmo, cara? É isso, é isso. Você tem que falar, eu sou. É isso, eu sou a mudança porque você também é. Somos, né? Somos todos. Mas o teu arroba é esse. Já chega deixando o teu arroba aí pra galera. E por que esse? Cara, @eu sou _ a mudança. Porque justamente no meu processo de transformação e de empoderamento de quem eu poderia ser na minha própria vida, essa era uma das frases que mais me conectava no meu poder pessoal. Nossa. Quando eu repetia pra mim, eu sou a mudança, eu sou a mudança, eu sou a mudança, isso ecoava de um jeito, só de eu falar aqui já me coloca num outro estado, já me dá uma energia. E aí, como eu sou muito adepto a lembretes na vida, né? Então aquilo que é importante para você colocar como lembretes para você lembrar ao longo do dia, eu falei, como é que eu posso me lembrar sempre de que eu sou a mudança, né? E eu sou a mudança na minha própria vida. Com @ eu sou a mudança, não vou esquecer jamais. Vira identidade, né? Vira identidade também. E aí eu coloquei, né, o @ eu sou a mudança e comecei esse movimento maravilhoso aí, que inclusive faz 4 dias atingiu 1 milhão. 1 milhão de seguidores no Instagram. Exatamente. Meu Deus do céu. Cheguei. Você que tá assistindo a gente aqui no YouTube, coloca nos comentários quantos seguidores você tem no Instagram. Vai ser importante isso. Comenta aqui quantos seguidores você tem no Instagram. Elan, por que eu pedi pra galera botar o número de seguidores? Porque quem tá do outro lado colocou um número e estatisticamente é menor do que 1 milhão. Uhum. Mas esse número aí que eles colocaram, não dá pra gente olhar pra baixo aqui, né? Vem aí embaixo. Esse número aí, você já teve esse número. Já tive. Já teve esse número. Uhum. E, cara, eu falo pras pessoas que tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. E talvez quando você começou o perfil, você não tinha ideia que você ia chegar em 1 milhão. Como é que foi isso, cara? Quando que você percebeu que você ia crescer? Quando que você percebeu também a sua responsabilidade com essa audiência? Vitor, isso começou no meu processo de transformação, né? De autotransformação. O que eu trabalho hoje, inclusive com os meus clientes, primeiro você ver que é possível. Primeiro você criar dentro de você um universo que te capacita a conquistar aquilo. Uhum. Então, antes de chegar nesse lugar, eu precisei visualizar. Uhum. E visualizando, eu precisei acreditar que aquilo seria uma realidade para mim. E que, na verdade, aquilo já estava acontecendo em um universo paralelo, ou seja, aquilo já existia. E, diante disso, nos meus processos de transformação, de ressignificação do meu passado, das minhas crenças, das minhas dores, eu sempre trazia uma imagem para mim, de que era eu em cima de um palco, palestrando, falando sobre autoconhecimento de uma forma muito relaxada, muito presente, e com milhares de pessoas me assistindo. E isso representava esses milhares de pessoas que eu atinjo hoje. Isso sem audiência, no início do início? No início do início, antes de ter o perfil, inclusive. Você já viu os milhares? Já vi os milhares, Uau. Antes de ter o perfil. Hoje eu atinjo cerca de 3,5 milhões de pessoas por mês. Uau. Com a mensagem. Quando eu me engajo um pouco mais, chega a 7, chega a 8 milhões de pessoas por mês. É muita gente. E ali atrás,
eu confesso que eu não visualizava isso. Mas é aquilo que eu falo, né? O universo, ele tem inúmeros caminhos que fogem à nossa imaginação para te trazer aquilo que você quer viver, né? Então, isso vai além da nossa imaginação. Porque quando nós estamos também mentalizando aquilo que a gente quer, ainda existem crenças, ainda existem barreiras que estão atuando em você, inclusive para você criar aquela imagem. Então, a gente vai criando e expandindo ela também aos poucos. Então, lá atrás, quando eu comecei o meu processo, eu tinha muito claro para mim que eu queria comunicar sobre o meu processo, sobre a minha mudança. Porque era o processo que eu tinha certeza que funcionava para alguém, no mínimo para mim. Você viveu. Eu vivi. E eu vivo até hoje. E tá vivendo, né? E exato, isso é sacado. exato. E estou vivendo, né? Então, algo que eu trago, por exemplo, é que não é que eu terminei o meu processo e hoje eu falo de um lugar onde eu não tenho mais os meus altos e baixos. Não, eu ainda tenho. Até porque todo ser humano tem. Eu pouco acredito que exista uma pessoa no universo que não tenha os seus altos e baixos. Mesmo o mentor, o mestre mais pica das galáxias, esse cara tem o seu dia que ele não acorda bem. Tem o dia que ele tá triste, que ele tá mais ansioso, que ele tá mais depressivo. Ele tem. A grande questão é quanto tempo você se mantém nesse lugar. E quem tem mais experiência, quem tem mais habilidade para sair disso, né? Quem tem mais ferramentas emocionais para sair disso, acaba saindo mais rápido, né? Do que estendendo esse período. Então, desde lá de trás, a minha responsabilidade era em ser muito honesto em relação às minhas dificuldades, ao meu processo, e poder comunicar isso para as pessoas. E aí, a partir disso, eu criei o Eu Sou a Mudança. Na verdade, o Eu Sou a Mudança, ele foi também uma válvula de escape para mim. Eu estava vivendo um momento onde eu estava muito mal emocionalmente, tentando ganhar dinheiro a todo custo, porque a minha carreira de ator, de apresentador, não estava indo bem. Era a época de pandemia e todas as coisas pararam, né? E a pandemia foi um ponto de virada para muitas pessoas, mundo, né? Para o mundo inteiro. Para algumas mais positivas, outras, né, nem tanto. E a partir desse processo, eu entendi que de nada adiantava eu ficar buscando o dinheiro se eu não estava me encontrando. Porque eu estava cada vez mais me perdendo de mim. Total. E nesse lugar eu deixei de ser a pessoa que eu queria tanto ser. Eu deixei de ser o homem que eu queria ser para minha esposa. Eu deixei de ser o pai que eu queria ser para os meus filhos. Eu deixei de ser o profissional que eu sempre almejei ser. E principalmente eu deixei de ser a pessoa que eu gostaria de ser. Que é uma pessoa que vive, que está presente no que está vivendo, que está presente com as pessoas, consigo mesmo, nos seus processos. E a partir disso eu precisei utilizar tudo aquilo que eu já tinha lido sobre autoconhecimento, sobre mudança de vida, que às vezes a gente vê, né, no Instagram, no YouTube, e fala, eu queria muito viver desse jeito, mas não é para mim. Eu queria muito sentir dessa forma, ser igual a essa pessoa, mas não é para mim. Ou, nossa, eu vou encaminhar isso aqui para alguém, porque alguém precisa ler isso aqui, né? Meu tio, a minha irmã, o meu pai precisa ler isso aqui e tal. E aí um dos primeiros movimentos que eu fiz foi justamente eu deixei de compartilhar essas mensagens e passei a viver essas mensagens. Uau. E passei a todos os dias me relembrar daquela mensagem que eu queria viver. De paz, de presença, de sabedoria, de alegria. E nesse caminho eu encontrei algumas, depois a gente fala melhor sobre isso, mas eu encontrei algumas técnicas que me faziam viver isso de uma forma mais intensa e mais rápida também. E que hoje compõem o meu método, inclusive. Mas a partir desse primeiro movimento de entender que eu precisava viver aquilo que um dia eu imaginava que eu poderia viver, mas eu tinha que trazer para o meu presente agora, foi o que de fato mudou a minha vida. Então eu costumo dizer que uma das primeiras grandes viradas de chave foi eu entender que a vida é um treino e que todo dia nós podemos escolher o que é que a gente está treinando. Uau. Porque a gente sempre está alimentando o nosso sistema e contribuindo com a nossa vida de forma... esqueci o termo agora.
Intencional ou não intencional? Isso, exato. É que eu uso um outro termo, mas vai vir. Que é por omissão ou por intenção. Pronto. Tá. Por intenção ou por omissão. Por intenção é quando você escolhe o que é que você vai comer de manhã, quando você escolhe que música você vai ouvir, que livro você vai ler, que vídeos você vai assistir, com que pessoas você vai conversar, que assuntos você vai realmente tocar e se aprofundar. Se você vai assistir noticiário ou se você não vai. Enfim, você escolhe intencionalmente o que é que você vai fazer durante o seu dia, nas suas escolhas profissionalmente, se você vai concluir aquele curso que você precisa para sua carreira ou não, se você vai abrir mão daquilo que está tomando muito seu tempo e que você sabe que não vai te levar a lugar nenhum, se você vai continuar rodando o feed do Instagram o dia inteiro e se entretendo ali com a sua dopamina alta ou não. E por omissão é justamente quando você simplesmente deixa a vida me levar. Come o que tem, não escolhe o que você realmente quer se alimentar, vive as relações do jeito que as coisas vão acontecendo, sem tomar consciência das suas atitudes, da atitude do outro, para que você possa se posicionar, possa se direcionar e ter relações mais saudáveis. Não cuida do seu físico, não cuida do seu mental, não cuida do seu emocional, tá cheio de problema, mas também não pede ajuda. Não lê livros, não ouve músicas, ou ouve qualquer música que venha do que está na moda, e músicas que vão às vezes te colocar muito mais para baixo do que te colocar para cima, né? Por exemplo, a tal da sofrência, né? São músicas que contribuem pessimamente para sua vida. Te coloca num lugar para baixo da sola do sapato ali, principalmente em relação ao outro, né? Então, nós sempre podemos escolher todos os dias se a gente vai viver por omissão ou com intenção. E a partir disso, a gente consegue direcionar a nossa vida para resultados que vão mais próximos daquilo que a gente quer pra gente. Sim. Então, inclusive, uma pergunta que eu sempre colocava pra mim é: qual escolha... E agora tá caindo uma ficha aqui, né? Que tem a ver com o que a gente tava conversando um pouquinho antes, né? Essa é a hora que a gente estraga os podcasts, quando a gente fala aquilo que a gente tá falando antes. Eles morrem sem saber o que é, né, cara? Dá um nervoso, né? A gente fez isso. A gente tenta não fazer, mas faz. Vai, manda ver, cara. Manda ver. É verdade. Que é: qual escolha vai te levar para mais próximo da vida que você deseja? E qual vai te afastar da vida que você deseja? Então, a partir disso, é você ir configurando o seu dia e tomando as suas decisões ao longo do dia. Lembrando que é uma escolha, né? Lembrando que sempre é uma escolha. E só para trazer contexto, se não for isso, você me corrige, né? A gente antes estava falando do processo de emagrecimento que eu vivi. E que eu tô longe de estar no meu auge, mas eu já estive pior. Eu já tive 127 quilos. E em um ano eu emagreci de 127 quilos para 99 quilos. Sem usar remédio, sem usar qualquer tipo de droga, sem qualquer intervenção cirúrgica. E, cara, isso foi um processo muito poderoso que eu contei pra ele. Eu vivi dos 30 aos 31 ali. E hoje eu tenho 39, nunca voltei para aqueles 127 quilos. Se Deus quiser, nunca vou voltar, né? E variou, subiu, desceu ao longo do tempo, mas, cara, eu nunca fugi disso, né? Então, ainda não é o ideal, mas eu prefiro o meu termostato ali em 99, 103, 99, 103, ou escapando, chegando a 104, não vendo 105, do que, cara, 125, 127, como eu já vivi. Em algum momento da minha vida, eu vou imprimir uma nova força para me trazer ali para 90. Imagina, 89, 91. É possível, só tem que mudar a minha forma de pensar e a minha forma de agir. Isso tem a ver com as escolhas, né? Você falou do futuro, né? E eu gosto muito dessa visão. Existem infinitos futuros possíveis pra gente. Mas para simplificar tudo, a gente pode colocar como o futuro que deu certo e o futuro que deu errado. E cada dia a gente toma decisões e escolhas que ou aproximam a gente do futuro que deu certo ou do futuro que deu errado. E raramente a gente vai conseguir viver um dia neutro, né? Cada dia foi um passo em direção a um desses dois futuros. Exato. Então, eu lembro que lá atrás um pensamento que me ajudou muito foi um pensamento do próprio Érico Rocha, um grande amigo meu, um mentor para mim, na área do marketing digital, mas também na área da vida. Ele me trouxe o contexto de fitter ou fatter. Todo dia você ou tá mais fit, mais em forma, ou você tá mais gordo, mais fora de forma. E tem dia que eu falo, hoje eu fui fatter. Eu fui mais gordo hoje. E tem dia que eu falo, hoje eu fui fitter. E se você tiver mais dias... Fitter
do que fatter, você vai ficar fitter mesmo. Então, Exato. tem um futuro fit, tem um futuro fat. E, cara, isso pode ser aplicado para tudo. Pode ser para o negócio digital. Cada dia você toma escolhas que ou te aproximam do resultado final que deu certo, ou do resultado final que você fechou o negócio. E, cara, isso é um pensamento muito poderoso, né? É nesse sentido? É nesse sentido, total. E até aproveitando essa ideia do fitter e fatter, você acredita em cocriação da realidade? Depende de como e em que nível, né? Eu entendo essa lógica e esse entendimento. E já flertei mais e já flertei menos com isso, né? Mas eu consigo entrar nessa conversa. Tá, beleza. O que é um processo de cocriação da realidade? É o processo em que você realiza algo junto do universo, cocriação, diante daquilo que você quer e do que o universo também precisa de você. Tá. Então existe o universo aqui, vibrando, acontecendo, com 18 bilhões de seres humanos nele, e existe você aqui, vibrando e acontecendo na sua própria vida. E o que acontece no processo de cocriação é que, dependendo da sua frequência energética e da sua atuação no mundo, você vai se encaixar, às vezes, numa frequência mais baixa do universo ou mais alta do universo, aonde as suas coisas vão passar a acontecer. Só que isso não é só a sua energia. Porque uma das questões que as pessoas se enganam muito e acabam caindo numa falácia é que, então só de eu vibrar positivo aqui as coisas vão acontecer para mim e já vai aparecer um carro na minha garagem. Tem que agir. Tem que agir, óbvio. Né? Você tem que atuar. Mas qual é a grande chave de virada que foi para mim da cocriação? Muitas pessoas acreditam que elas precisam fechar os olhos, se concentrar, mentalizar, criar a imagem daquilo que ela quer, elevar a sua energia e aí, agora eu me conectei e agora vai acontecer o meu processo de cocriação. Agora vai vir, porque agora eu senti... Tô alinhado, tô na vibração certa. Não precisa de nada disso. Esse é um momento de você afinar a sua sintonia com aquilo que você quer. E você reativar a sua motivação para ir em direção àquilo. Mas todos nós cocriamos a todo momento. A todo momento. Eu estava cocriando antes de chegar aqui, estou cocriando agora e vou continuar cocriando ao longo da minha vida. E você que está assistindo a gente também. Você cocriou desde o momento que você nasceu, você está cocriando. Por quê? Porque a cocriação é a junção da sua energia com a sua ação. Então, se você só pensa, só quer, mas não age, você não vai conseguir cocriar o que você quer. Por mais que você se esforce. Por mais que você se esforce. Mas provavelmente você vai estar se esforçando para um lugar errado, porque não está alinhado o que você sente, o que você pensa e como você está agindo. Agora, se você está alinhado em que como você sente, pensa e age, aí a cocriação vem, a coisa acontece. E nesse lugar do fitter and fatter, qual é a grande sacada? Não são todos os dias que a gente consegue estar fitter. Muitos dos dias a gente está fatter. Ou seja, não é sempre que a gente está positivo e agindo e cocriando e levando a vida em relação àquilo que a gente quer e precisa. Mas na soma, ou melhor, na média dos dias, né? Então na soma com os mais e menos, no final, se a conta der positiva, você está no caminho certo. Isso. Né? Você vai conseguir chegar onde você quer. Isso. Determinando... E até traz leveza, né? Para os dias que você não conseguiu. Isso. Lembrar de todos os dias que você conseguiu, né? Eu tenho um grande amigo, Jerônimo Temel. Você conhece o Jerônimo? Sim, sim. Não conheço ele pessoalmente, mas conheço. Um grande amigo meu. Ele, inclusive, tem episódio dele aqui. Se você estiver assistindo pelo YouTube, eu vou colocar no final para você clicar e ouvir meu episódio com ele. Ele fez um negócio muito legal. Ele tem o Joãozinho e a Carol. São os gêmeos, né? E tem a Paty, a esposa dele. E ele fez um esquema com feijõezinhos. Ele tem o pote do dia feliz e o pote do dia triste. E aí, todo dia antes de dormir, a família decide se foi um dia feliz ou triste. E eles colocam um feijãozinho. E aí, isso é interessante porque quando vem um dia triste, porque ele vem, não é? É normal que venha. Eles conseguem comparar com tantos dias felizes e lembrar que são uma família feliz, né? Cara, isso é muito poderoso. E eu quero voltar sem correndo o risco de atrapalhar o ritmo de pra onde você tá indo, mas eu quero voltar pro comecinho desse episódio, quando você trouxe uma coisa muito interessante, cara. Você comentou de um momento que você se perdeu de você.
ali depois da pandemia, quando você percebeu que você não estava presente como você gostaria, você não estava vivendo como você gostaria. Uhum. Cara, um monte de gente passa pelo exato momento que você passou e se perde de si, só que não percebe que se perdeu. Uhum. E tá muito doido esse episódio, porque a gente tá falando de um monte de coisa ao mesmo tempo, é como se a gente estivesse abrindo várias abas, né? Eu percebi isso. Cara, eu luto com a balança há muitos anos. E eu tenho uma balança Bluetooth que eu subo nela, ela alimenta o meu celular. Então eu tenho o gráfico do meu peso ao longo dos anos. Uma coisa que engorda é não se pesar. Uhum. Então eu consigo ver o meu peso ao longo do tempo e sempre que eu dou um pico, sempre que tem um grande salto, ele vem depois de muitos dias ou semanas em que eu não me pesei. Uhum. Porque naquele momento eu não estava presente para mim e para o meu peso. E aí é fácil perder o acompanhamento. É fácil engordar se você não está se pesando todos os dias. Da mesma forma e analogamente, é fácil se manter no peso se você está se pesando todos os dias porque você está vendo. Então, não é que eu não me pesei e não me pesar engorda. É que eu não me pesei porque eu não estava atento. E por não estar atento, engordei. Uhum. Então, olha que louco isso, Elan. Você já parou para pensar que a mudança que você criou para você, ela só pôde acontecer porque quando você se perdeu de você, você percebeu isso? Porque se você não tivesse percebido, cara, você poderia ter afundado. Uhum. Tem um monte de gente que tá no mesmo estado que você estava ali atrás e só não percebeu. E que então seja esse o podcast, que seja um chamado para a pessoa acordar. Uhum. Porque dá tempo, né? Dá. Enquanto a vida há esperança, né? Com certeza. E, Vitor, talvez as pessoas estejam se perguntando, né? Puxa, como é que eu percebo que eu me perdi de mim? Mas só de questionar isso já quer dizer que percebeu, que tá presente, né? Fala Exato. sobre presença pra gente, amigo. Eu ia trazer exatamente isso, né? De que se você está se questionando, provavelmente você já se perdeu de você, mas que se você não se vê na sua própria vida, com certeza você se perdeu de você. Se você não está se vendo feliz, realizada no que você está fazendo no ordinário da sua vida, você provavelmente se perdeu de você. Porque justamente trazendo a presença e falando sobre isso, quando nós estamos com os nossos filhos e tá bom, quando nós estamos com a nossa esposa e tá bom, quando a gente está almoçando, de repente, que seja sozinho e tá bom, quando a gente está, sei lá, fazendo esporte e tá bom, por mais incômodo que possa ser fazer o esporte, ainda assim tá bom. Quando você consegue perceber isso, você está presente. E se não estiver bom em nenhuma dessas circunstâncias, mas você também está percebendo, você também está presente. E aí você já está um passo à frente de quem talvez nem perceba. Está vivendo uma caca de vida ali e não percebeu isso ainda. Então a presença, ela nos serve para a gente constatar aquilo que a gente está vivendo. E a partir disso a gente tomar a nossa decisão. Por quanto tempo eu consigo me manter nisso aqui? E o quanto é importante para mim mudar? Ou eu preciso mudar agora? Não, isso aqui eu não suporto mais, que é o tal do chega, né? Quando você vem pro chega e fala, chega, não quero mais. E foi esse chega que eu cheguei ali atrás. Eu não quero mais viver isso. Não quero mais passar por questões financeiras difíceis, não quero mais passar por não poder comprar um sorvete para os meus filhos, por não ver a minha esposa trabalhando de sol a sol e eu não poder pagar a parte das minhas contas. Eu não pagava as partes das minhas contas. Eu não estava aguentando pagar. Minha mãe me ajudava. Ela precisava me dar dinheiro mensalmente para eu pagar as minhas partes. A minha esposa trabalhava praticamente de sol a sol, sem poder tirar férias. Eu falei, eu não quero mais isso. Isso não é a minha vida. Eu sei que existe uma vida diferente para mim. E eu sei que ela só depende de eu fazer a escolha de construir essa vida. Porque uma outra ilusão que as pessoas ficam é que assim, então eu vou mudar e as coisas vão começar a acontecer e aparecer. Elas até aparecem a partir do seu movimento, da sua conquista e da sua frequência. Então, o estado de presença
Ele é extremamente importante para que a gente, inclusive, consiga decifrar o que é que eu estou vivendo. E, principalmente, o que é que eu estou sentindo. O que é que eu estou sentindo agora? E eu costumo trazer que essa é uma das perguntas mais importantes que a gente precisa fazer a todo momento. O que é que eu estou sentindo? E não importa o que você esteja sentindo aí, se seja algo ruim, dolorido, e que talvez você não queira nem olhar. Quanto mais você evitar olhar o que você está sentindo, mais você vai se manter nesse lugar. Verdade. Avoiding. Não adianta evitar, né? Fugir da realidade. A gente só consegue mudar aquilo que a gente enxerga. Se a gente não está enxergando, não está constatando, a gente não consegue. Aquilo vai continuar existindo ali. Por isso que um dos meus processos mais profundos é justamente a gente ir lá na ferida e entender qual é a dor que está aí. Qual foi o abandono, qual foi a rejeição, qual foi a palavra, a frase que você ouviu e que te colocou nesse lugar de achar que você não merece, de que você não consegue, de que você não pode. E isso é uma das dinâmicas, um dos exercícios que você faz nos seus retiros. Isso. Fala um pouco do seu trabalho, como que você tem ajudado as pessoas, né? Porque para muitas pessoas esse episódio aqui vai ser um wake-up call. Tipo, quando você tá no hotel e fala, por favor, me acorda às 8 para não perder o voo. Aí atende o telefone, a pessoa te acordando. Acorda! Cara, talvez para você esse episódio seja um acorda. Mas se você tá ouvindo isso, a boa notícia é que ainda há tempo, né? Então, como que você ajuda a galera nesse processo, cara? Antes de falar como eu ajudo, eu posso só terminar de contar essa, por favor. Essa história? Por favor. Que começa, que ela vai dar um ensejo para eu trazer para você, né, e para todo mundo aí, como é esse caminho de transformação, inclusive. Na pandemia, eu tava, né, não conseguia atuar, porque tudo fechou, né? Então eu era ator, apresentador, não conseguia trabalhar. Certo. Tinha acabado de vir de um contrato da Globo, estava com todos os meus contatos aquecidos para próximas produções e tal, e veio a pandemia e fechou tudo. Banho de água fria. Muito fria. Fora toda a tensão, né? Todo o temor do momento. E aí, eu já há algum tempo tentando ser bem sucedido financeiramente, que a carreira não estava me trazendo ali grandes conquistas financeiras, eu entrei para o day trade, né? Operações na bolsa de valores, que é uma das mais arriscadas que existe. Você compra e vende ativos no mesmo dia e no dia seguinte ou o dinheiro está na sua conta ou ele foi embora, porque ou você ganhou ou você perdeu. Mas fazia alavancado com opções também? Fiz opções também, mas eu fazia com mini dólar. Eu operava mini dólar. Mini índice lá, né? Mini índice, exatamente. E aí, eu já estava ali... Cara, eu não consigo imaginar isso, cara. Não consigo imaginar, mas que interessante esse exercício. Eu já estava ali há 2 anos, mais ou menos, estudando o mercado e aplicando de vez em quando e tal, e aquele negócio, né? Mais ganhando ou mais perdendo? O que você acha? Mais perdendo. Óbvio. Perdendo, ganhei. Né? Perdendo, ganhei. Mas dá pra ganhar, ó. Aqui, ó. Eu ganhei uma vez. Exato, mas dá, exatamente. E aí, nossa... com medo de misturar algumas histórias, né? Porque no meio desse caminho foi quando o digital apareceu para mim também. Foi? Foi. Um dos meus mentores de day trade fez um curso com o Wendel Carvalho, e aí numa call de day trade, sei lá porque alguém perguntou por que ele estava deixando barba e bigode. Meu Deus. E aí o cara falou, porque eu tô com um mentor assim, que é o Wendel Carvalho, que falou que pra minha imagem, não sei o que, tal, e aí eu pisquei aquilo, eu falei, Wendel Carvalho, deixa eu ver quem é esse cara, né? Anotei o nome lá e depois eu fui pesquisar. E aí eu assisti um lançamento do Wendel, não me lembro agora qual era o produto dele. Os 5 Liberdades, Não, foi antes dos 5 Liberdades deve ter sido o método Cronos. Acho que foi o Cronos, exatamente. Que massa, cara. E aí eu fiquei encantado com isso e que já tinha a ver com o meu chamado de autoconhecimento e poder colocar isso pro mundo e tal. E aí eu, enfim, comprei o Cronos do Wendel e depois eu comprei os 5 Liberdades também, que foi aí quando eu realmente entrei pro digital. Que massa, depois a gente pode falar disso, né, massa, se voltar cara. aí. Eu quero sim saber. E já vou deixar aqui um convite, né? Ao final desse episódio eu vou colocar também o episódio do Wendel. Então se você estiver assistindo do YouTube, vai ter o link para você poder assistir o VidaCast com o Wendel também. Aliás, massa, cara, quando eu fui no seu evento ano passado... aquele evento de 3 dias, sim, né? Foi no Maestria ao Vivo ou no Vida de Mentor ao vivo? Maestria ao Vivo. Maestria ao Vivo. Nossa, quando o Wendel entrou, eu chorei do início ao fim, cara. Que massa, cara. E eu conheci você através do Wendel. Através dele. Que massa, cara. Através do Wendel.
em um mini lançamento, alguma coisa que ele fez dentro da casa dele, no apartamento. E aí uma hora ele te chamou pra falar e tal. E aí eu vi e falei, pô, gostei desse cara. Que massa, que legal, cara. E aí eu comecei a te seguir. Enfim, então eu dentro desse lugar de day trade, né? Eu tava apostando ali que eu iria fazer a minha virada financeira. No caso, literalmente apostando. Literalmente apostando. E, cara, aquilo me destruiu emocionalmente. Me destruiu. Porque é justamente isso. Ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. E eu precisando do dinheiro. Aliás, se você está precisando de dinheiro, não vá pro day trade. Se você em algum momento quiser ir, vá quando você já estiver rico. Porque precisando do dinheiro, cara, é um buraco sem fim. É uma receita do fracasso, né? É. E aí eu estava em uma operação um determinado dia, já vinha perdendo e acumulando algumas perdas. E em um determinado dia, era para eu ganhar ali R$500, que era a minha meta do dia. E eu estava ganhando 300. E eu falei, vou continuar mais um pouquinho aqui, porque vai bater e todos os meus cálculos ali, toda a minha visão estava certa. E a operação começou a andar contra. E aí de 300 que eu tinha, eu passei para 100, né? Perdi. Aí eu peguei e coloquei mais contrato, porque eu estava certo na visão que eu estava tendo. E aí de 100 que eu estava ganhando, eu passei a dever 200. E aí eu passei a dever 500. E aí eu coloquei mais contrato. E aí eu passei a dever 1.000. E aí eu coloquei mais contrato. E ali eu saí de mim. Eu falei, não, agora eu vou ganhar, porque hoje é o meu dia. Tá tudo certo, hoje é o meu dia. E, cara, passei a dever 1.000, 2.000. 2.500. E eu coloquei mais contrato. 3.500, 4, 4,5, 5. E eu congelei. Eu não conseguia mais me movimentar assim. E eu só via a tela andando contra mim e na minha cabeça, fudeu. Minha família, como é que eu vou me salvar disso? Nunca devia ter feito isso. Enfim, zilhões de pensamentos. 5, 5,5, 6, 6,5, devedor, 7. E aí eu tenho um botão de pânico que você aperta que ele sai de tudo. Eu consegui, num impulso, apertar o botão, sair de tudo devendo R$7.352. É uma questão de minutos. Minutos. Para quem não tinha dinheiro na conta. Meu corpo todo adormecido. Não sentia nada. Aí eu levantei da minha cadeira, eu lembro até hoje, meus filhos estavam brincando no pula-pula aqui, passei por eles. Eu fui no cantinho do muro da casa onde a gente estava. Eu agachei ali, eu chorei. E aí eu me senti a pior pessoa do mundo. Irresponsável, indigno, não merecedor, pequeno. Senti uma injustiça do mundo tremenda. E eu pensei em tirar a minha vida. E talvez não continuar mais, porque eu sentia muita vergonha. E eu me sentia muito incapaz. De mudar essa realidade. Mas para minha sorte, eu já vinha praticando algumas técnicas de meditação, de mentalização, de criação da realidade. E principalmente técnicas que me desconectavam da dor que eu estava sentindo. Da caca que estava a minha vida, eu conseguia criar um outro universo interno e ver outras possibilidades. Porque na dor que a gente está sentindo, na frequência que a gente está com tudo isso, a gente não consegue ver. Parece que entra uma parede na frente e a gente não vê saídas. Até quando a gente vai falar com alguém de fora, alguém até dá algumas sugestões que parecem simples e a gente fala, não, isso aí não dá, para mim não dá, eu não consigo. Porque o sentimento de não merecimento, de impotência é muito maior. Mas existe o caminho, sempre existe um caminho. E para minha sorte eu já conhecia esse caminho. E aí ali, agachado no muro, eu me lembrei dessa técnica e eu já ali de olhos fechados eu comecei a me desconectar daquela dor, entendendo que eu não era aquele resultado, eu não era aquela dor, eu não era aquele dinheiro que estava indo embora, eu não era aquela insegurança, aquele desmerecimento, aquela indignidade, de que eu era um filho
direto do Criador. Sim. E de que a partir disso eu tinha o poder de mudar a minha vida. E que aquele momento ele era decisivo para mim. Para eu decidir que aquela vida não era a minha. Viver naquela tensão não seria a minha vida. E que eu podia construir um outro caminho. E como eu já gostava muito de autoconhecimento, e naquele momento, a nossa mente é muito maravilhosa, né? Eu falo que assim, se você duvida que o milagre existe é porque você nunca se olhou de verdade. Porque nós somos o puro milagre. Todos os dias o milagre está acontecendo aqui. Sim. Porque a gente pensa milhares de coisas em milésimos de segundos. Então, naquele mesmo momento, eu comecei a pensar, falei, cara, eu comecei a observar esse movimento que eu estava fazendo mental e essa minha desconexão. De falar, caraca, eu estava aqui chorando, sofrendo, agora eu já estou aqui com esperança de uma vida melhor. Uhum. E aí eu falei, eu preciso contar sobre isso para todo mundo. Eu preciso que as pessoas conheçam e saibam que elas são capazes de mudar a vida delas através do que elas estão sentindo, do que elas estão vivendo, se elas estiverem direcionadas para isso. E aí naquele momento eu decidi que o day trade iria encerrar por ali e que eu iria investir em uma carreira que eu nem sabia o que seria ainda, mas contando para as pessoas sobre isso. E naquele momento, que era o pior da minha vida, se tornou o melhor momento da minha vida. Uau. Eu não consegui ver isso na hora, Uhum. mas algum tempo depois isso se concretizou. Porque foi naquele momento em que eu decidi parar com aquilo que poderia me minar durante muitos anos, continuar minando, né, a minha energia, a minha vida, o meu dinheiro durante muitos anos, e decidi vir para algo que tocava a minha alma e que era uma facilidade, de certa forma, para mim e que é o que me tiraria daquilo e construiria uma outra vida para mim. E aí, engraçado que antes de ontem eu nunca tinha pensado nisso. Acho que foi antes de ontem. Uma pessoa que eu contei essa história falou pra mim assim, cara, imagina se você tivesse ganhado os R$500. Meu Deus, cara. Talvez você tivesse continuado. E entrado num buraco maior depois, né? Ou não ter dado em nada, porque pode ser pior ainda, né? Exato. Ou estar tentando até hoje. Não, já vai dar certo, né? Naquele ganha um pouco, perde bastante, ganha um pouco, perde bastante. Então hoje eu consigo ser muito, muito grato a esse momento. E quando eu me emociono aqui, Uau, cara. é pela gratidão a esse momento. Não é pela... É também pela dor, porque ela volta um pouco, né? Foi muito forte. Mas é pela gratidão. Porque aquele momento foi decisivo para eu mudar a minha vida. E algo que eu sempre trago é que se você está vivendo um momento muito difícil para você hoje na sua vida, isso pode ser uma oportunidade para você. No meu conhecimento, eu afirmo que é uma oportunidade para você. Agora, você precisa enxergar isso e olhar para isso como uma oportunidade. Se está doendo, se está difícil, o que além disso você pode fazer? Como você pode usar isso ao seu favor? E talvez perceber que esse caminho que você está tentando aí não é o caminho. Assim como eu percebi ali atrás. E aí, a partir disso, Vitor, foi quando eu mergulhei no autoconhecimento. E aí eu passei de verdade a aplicar aquilo que eu trouxe, né, das frases, os lembretes e tudo mais, e estudar realmente sobre processos de transformação. E aí entendendo, né, o quanto a gente treina o nosso sistema todos os dias e principalmente de que a nossa vida é o resultado do que a gente mais faz. Então aquilo que a gente determina fazer ou não fazer é o que vai trazer o resultado da nossa vida. E dentro disso o entendimento de que não é quando a gente atua só no nosso cérebro que a gente realmente muda, é no sentimento. O sentimento, ele é 5.000 vezes mais potente do que o nosso pensamento. E o nosso pensamento, é claro que eles se retroalimentam, mas geralmente nós sentimos o mundo através dos nossos 5 sentidos. Esse sentir o mundo passa por um filtro, que são as nossas crenças base, e a partir dessa crença base a gente gera um pensamento que gera uma atitude, que gera um resultado na sua vida. Então, quando a gente vem para dentro, a partir de técnicas, de práticas que vão atuar nesse sentimento base e movimentar as suas emoções que estão contidas aqui, muitas vezes estagnadas, é quando a gente consegue aberturas para poder mudar o seu pensamento
e, consequentemente, mudar a sua atitude. Que é diferente de você falar assim, não, eu preciso pensar positivo, eu preciso pensar positivo, eu preciso pensar positivo. Mas você está sentindo que você não está confiando naquilo. O sentimento de positividade não está aqui. Mas quando a gente vem numa intensidade e te coloca a sentir positivo, automaticamente o seu pensamento muda. Que foi o que eu fiz lá no muro. Eu vim e consegui mudar o meu sentimento a partir do que havia acontecido na minha desconexão daquela dor. Sim. Tô sendo muito cabeção aqui, não? Não, por favor. Tá. Da minha desconexão com aquela dor. E a partir de eu conseguir mudar o sentimento, automaticamente eu mudei o meu pensamento e mudei a atitude. Total. E aí eu passei a construir a vida que eu queria. E como eu ajudo as pessoas hoje? Justamente ensinando esse caminho para elas. Através de práticas, né? A minha mentoria hoje, ela é 90% prática. Então, assim, existem vídeos que você vai assistir, eu falando, né, de processos emocionais e tudo mais, expansão da consciência, como funciona o seu cérebro, o poder do coração em relação ao cérebro e à sua vida, campo eletromagnético e tudo mais. Mas mais do que isso, se você não quiser assistir aula nenhuma, você não precisa. Você vai praticar as minhas práticas. E aí, a partir do momento que você colocar o fone de ouvido, fechar os olhos e seguir ali a minha orientação, todas as práticas elas contêm técnicas ali dentro, de som, de PNL, de frequências neurais, né? E a própria indução para onde eu estou levando o caminho da pessoa, que a gente vem, toca no sentimento, né? Principalmente ali, vou falar de uma delas, que é o detox emocional, né? Que é uma das que o pessoal mais gosta de fazer. A gente extravasa aquele sentimento que está contido aqui dentro, a gente nomeia o sentimento para a gente saber exatamente o que você está sentindo, coloca ele para fora para ele abrir espaço e a gente poder começar a nutrir o seu sistema com novos sentimentos e novos pensamentos. E a partir desse treino diário, a gente começa a criar novas conexões neurais. O que acontece? Desde o momento em que a gente nasce, até... Se você quiser me interromper aí, não, fazer uma pergunta. Por favor, de jeito nenhum. eu gosto de falar, tá? Então eu vou no fluxo aqui. Tá mandando bem demais, irmão. Cara, esse episódio vai salvar a vida de muita gente, cara. Já é. Desde o momento em que a gente nasce, nós registramos tudo o que nós vivemos. E até mesmo antes na barriga da nossa mãe, tá? Existem algumas linhas, inclusive, que acreditam de outras vidas anteriores, que a gente já traz alguns traços ali também energéticos, emocionais, né? E genes também que vão sendo... Transgeracional. Isso, compartilhados e transmitidos, né? Mas para ficar mais fácil, vamos falar da barriga da nossa mãe. A gente sente e registra tudo que a gente vive do 0 aos 7 anos, que é a nossa primeira infância, sem filtro algum. Porque a criança não tem o filtro, ela não tem referência. Ela não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que dói, o que não dói. Ela vai descobrindo isso ao longo. Então, tudo que a gente vive nessa idade vai sendo registrado no nosso sistema como sendo uma verdade. Então, se a gente recebe rejeição dos nossos pais de alguma forma, às vezes deixar a criança chorando muito tempo, sem cuidado, sem um carinho, às vezes a forma como que você fala, às vezes um susto que leva, tudo isso vai sendo registrado. Coisas boas também. É que a gente acaba focando mais nessas negativas porque são o que vão trazendo os traços negativos depois. Mas tudo que a criança está vivendo, 0 ao 7, ela vai registrando. E vai criando para ela um senso de identidade. Puxa, se os meus pais me admiram, me acariciam, me dão atenção, me escutam, eu sou uma pessoa que importa. Agora, se não, se eu sou uma criança que é deixada de lado, esquecida, não vai buscar na escola, enfim, não é ouvida, não tem atenção dos pais, puxa, eu não importo. Ela vai criando esse senso, inconscientemente, claro. Dos 7 aos 14... é a idade em que ela começa a se provar no mundo diante daquilo que ela aprendeu. Uhum. Então, ela começa a testar, na verdade, aquilo que ela aprendeu sobre ela, sobre o outro. E aí, algumas das crenças que já foram criadas ali atrás, por exemplo, eu importo ou não importo, começam a ser reforçadas. Puxa, então na escola ela é a última a ser escolhida. Reforça que ela não importa. Puxa, a professora mandou ela ficar quieta de uma forma mais agressiva. Reforça que ela... Mas, ao mesmo tempo, existem também as crenças positivas. Ela recebe um abraço, recebe um beijo, recebe um carinho, recebe uma atenção.
também vão sendo registrados. E aí, mais uma vez, aquilo. É a média, né, do que é mais positivo ou do que é mais negativo no final do dia, é o que vai prevalecer também nessa construção. Depois dos 14 ao 21 vem o quê? A adolescência. Que aí é a fase de ela se provar no mundo. Diante daquilo que ela começou a perceber sozinha e diante daquilo que contaram para ela. E aí, por isso que essa fase acaba sendo tão rebelde. Porque é um lugar onde ela entendeu que o mundo, ou que as pessoas, ou que ela tem uma imagem, mas que ela quer, de alguma forma, confrontar aquilo porque ela entendeu uma outra coisa. E nesse período é quando as crenças vão sendo cada vez mais fortalecidas. Por isso que a presença dos pais, né, com acolhimento, com entendimento, dando voz, dando espaço para a criança se expressar, é tão importante. E, claro, direcionando. Né? Uma coisa é, a criança toma conta da casa, ela que manda. Outra coisa é você dar espaço para ela sentir dor, para ela chorar, para ela sentir tristeza, alegria, se expressar, sentir raiva, e você direcionar esse sentimento, esse comportamento. Outra coisa é a criança tomar conta de tudo e ser a mandona, né? O reizinho mandão ali da casa. Porque aí não é o bacana, né? Isso não vai contribuir muito para a vida dela. E essas crenças que foram criadas ali desde o início, elas vão gerenciar a vida da pessoa até o final. Porque elas sempre estarão instaladas ali dentro. E enquanto a pessoa não olhar para aquilo e não vier ressignificar essa crença, entender, caramba, então eu sempre quero a atenção dos outros, eu sempre faço muito mais pelos outros, porque, na verdade, eu estou querendo o olhar do outro. Estou querendo a atenção do outro. Porque lá atrás eu não tive. Sim. Tá querendo curar a criança ferida ali, né? Isso. Enquanto ela... E tapar o buraco, né? Sim. Então, enquanto ela não olha para isso, isso vai continuar atuando na vida dela. Vai continuar vindo para ela de forma repetida até que ela resolva, né? Isso. E aí os relacionamentos amorosos serão assim, relacionamentos familiares, de amizade, profissionais, serão todos assim, as pessoas vindo e sugando ela, porque na verdade é ela que se dá muito. É ela que não coloca limite. É ela que se sobrecarrega, porque ela permite que o outro venha e fale, você faz para mim? Faço. Não, eu faço para você. Não, eu faço para você. Deixa aqui. E aí faz muito pro outro e não faz nada para si. Que é um dos grandes desafios hoje das pessoas que chegam para mim. Né? Porque elas chegam, inclusive, sem identidade. Às vezes, acabou de separar de um relacionamento, não sabe quem é, não sabe que tipo de filme que gosta, de música, de restaurante, de roupa, porque sempre ficou dependente daquela relação. Então, o outro, você se tornou o outro diante dos desejos dele. E na tentativa de ser aprovada, aceita, o que acaba atrapalhando demais as relações, né? Então, no meu processo, o que eu faço? Através das práticas, as pessoas vêm para dentro delas, isso é lindo demais. E de acordo com o estímulo que a gente dá, o próprio sistema traz para você uma memória, um momento, uma frase. Tem uma aluna minha, uma mentorada minha, que ela... Durante muitos anos, ela já tinha ali conquistado o conforto financeiro, a empresa dela já andava super bem, só que assim, ela não parava de trabalhar. Trabalhava de sol a sol, saía cedo de casa, não via os filhos indo para a escola, chegava de tarde, os filhos já estavam dormindo, não conseguia ter momentos de intimidade com o marido, porque estava sempre corrida, não tinha mais... Isso foi trazendo, claro, né, uma desconexão com os filhos, uma relação desgastada com o marido, o estresse de todo o trabalho, e ela veio para um processo comigo. Depois de um determinado tempo, fazendo justamente o detox emocional, veio para ela uma memória de que quando ela tinha ali por volta de 14, 15 anos, ela começou a trabalhar com a mãe dela. E numa discussão de um erro que ela cometeu, a mãe dela falou porque ela nunca seria nada na vida. Uma discussão boba. Mas a mãe falou, você nunca vai ser desse jeito, você nunca vai ser nada na vida. Aquilo registrou para ela de uma forma que ela nem sabia, mas veio tomando conta da vida dela até o dia que ela entendeu isso. Por mais de 20 anos, ela viveu isso. E aí, ela tem um relato dela bonito que ela fala, no dia seguinte eu fui trabalhar com uma outra coisa, eu saí da empresa da minha mãe, fui trabalhar com outra coisa,
construir a minha carreira, o meu caminho, mas sempre tentando provar para minha mãe que eu seria alguém. Uau. E no dia, Elan, que eu entendi isso, que veio essa memória para mim, foi tão forte que eu levei 3 dias para digerir. E o mais engraçado é que eu voltei a falar com a minha mãe. Eu tinha uma relação boa com ela, mas aquilo registrou de um jeito que tomou conta da minha vida. Uhum. Faz mais de 20 anos e eu nem lembrava disso. Mas agora que eu consegui acolher, que eu consegui ressignificar, eu tenho meu horário certo de trabalho, eu volto para casa mais cedo, eu encontro meu marido, eu encontro os meus filhos, retomei a minha relação com eles e estou lucrando ainda mais na empresa. Uau, cara. Meu Deus, amigo. E quanto que vale isso, né? Quanto Nesse que vale? mundo de mentorias, né? Tem mentorias que são de negócios, né? O cara aumenta o faturamento, você consegue precificar mais fácil, né? Mas as mentorias que são voltadas para o desenvolvimento pessoal, muitas vezes os mentores sofrem com esse desafio de como tangibilizar, como precificar isso, né? Uhum. Se você pudesse provar para essa pessoa antes dela viver esse salto, né? O que ela viveria com o seu processo, você poderia cobrar o quanto você quisesse. Faz sentido? Uhum. Que vale muito mais, né? Uhum. Tem gente que tem dificuldade de vender mentorias mais softs, né? Que são de relacionamento ou de comunicação ou de alguma coisa que seja sutil mesmo, espiritualidade, por exemplo. Como que você tangibiliza isso? E, cara, na minha opinião, essas mentorias elas valem muito mais do que mentorias que são de business ou de grana ou qualquer coisa assim. Uhum. Você tem experimentado isso, né? Sim. Vivendo a sua vida de mentor, você encara esse desafio de como tangibilizar, como precificar. Como que você tem feito isso, cara? Cara, é um desafio. Uhum. É um desafio. Eu tenho procurado tangibilizar. Existem dois exercícios que a pessoa faz dentro da mentoria. O primeiro é... Como é que eu coloco isso? O meu ciclo são ciclos de 28 dias. Justamente porque as pessoas não têm tempo para elas, não têm tempo para se dedicar àquilo que deveriam se dedicar, né? Que são elas mesmas. E para que a gente consiga, inclusive, atrair essas pessoas e encaixar isso na vida delas, eu criei ciclos curtos, de práticas curtas, para que elas... menos de um mês, né? Um ciclo lunar, né? Exato, para que ela consiga inserir isso E ter uma vitória rápida, na dinâmica isso? de vida e ter uma vitória rápida, exatamente. Então são módulos semanais, são 4 módulos semanais que, completando, dão 28 dias. Em cada um desses módulos, ela faz práticas específicas, exercícios específicos e aulas, se ela quiser assistir ali, que tem a ver com aquele módulo, tá? Então, em 28 dias, ela já terminou o primeiro ciclo todo. E já viu algum salto? Já consegue ver alguma transformação Já consegue, tangível? Exato, já consegue. Legal. E aí, como que a gente mede isso? O primeiro pilar, né, do meu método é consciência do seu momento atual. Então, o primeiro exercício que ela vai fazer é um exercício onde ela escreve em 8 áreas da vida como ela está hoje, o que ela está vivendo hoje e o que ela quer viver ali na frente. Legal. 3 meses, 6 meses, 1 ano. Por quê? Primeiro ponto é você saber o que é que você está vivendo. Quais são as suas dificuldades, quais são as suas facilidades. É a foto do agora, né? Exato, o que é o desafio, o que não é, qual a confusão que você está vivendo. E ela precisa saber para onde ela está indo. Se ela não sabe para onde ela está indo, qualquer lugar é lugar. Eu vim de Itu para São Paulo para gravar com você, mas se eu não soubesse qual era o endereço, como é que eu ia chegar? Sabendo o endereço já não foi fácil, né? Já não foi fácil, né? Imagina sem saber, né? Exato. Então, eu poderia ter pego qualquer outra estrada que me levaria para qualquer outro lugar. Eu ia chegar em um lugar, mas não é o lugar que eu queria. Sim. E aí é que tá o grande ponto. Porque a maioria das pessoas chegam para mim e falam, Elan, eu quero mudar a minha vida. Eu falo, ótimo, vamos. O que é que você quer mudar? Não sei. Quero alguma mudança. Alguma mudança. Uau. O que é que você quer alcançar? Também não sei. Então pronto, a gente já tem aqui um porquê de você fazer a mentoria, né? Sim. Justamente por isso. Então, em primeiro lugar, ela escreve esse exercício. E quando ela termina o ciclo 28 dias depois, ela sendo ali, né, dedicada ao processo, em 28 dias ela termina, ela escreve como eu chego aqui. E que já mostra pequenas diferenças. Eu ainda falo, você não vai esperando que sua vida vai estar, né, da água para o vinho. Mas pequenas diferenças. Porque uma outra coisa, Vitor, a maioria das pessoas não valorizam os pequenos passos. Ficam esperando sempre a grande mudança.
Quando a minha vida realmente estiver transformada, aí valeu a pena. Só que se você deixa de ver o pequeno degrau que você avançou, o brotinho de algo novo que está ali já, você pisa nele e o processo não faz sentido. Verdade. Então, eu sempre estimulo as pessoas a olharem dia a dia as vitórias que estão tendo. Mínima. Só de você fazer a prática hoje, mas não conectou, hoje não bateu, porque às vezes acontece. Não rolou, estava com a cabeça muito... mas só de você ter tido a disciplina de sentar e fazer, o seu sistema gravou de uma forma diferente. Você não se emocionou, talvez, não foi lá pro estado em que, né, que a gente te leva e tal, mas só de você ter disciplinado o seu sistema, você sentar e ficar ali os 15, 20 minutos fazendo a prática, já é um ganho para você, que nunca fazia nada, que estava parada. Então, eu estimulo essas pequenas vitórias, né, para a gente olhar para isso e valorizar isso, para que elas contem no grupo, inclusive, né, e quando eu abro também a mentoria, eu também peço, né, as vitórias e já trago essa reflexão. E a gente consegue medir quando ela entra e quando ela termina o ciclo, a cada volta que ela dá, os avanços que ela teve. Legal. E claro, também, né, diante dos depoimentos que elas vão trazendo dentro da própria mentoria, dos encontros ao vivo, né, que aí a gente sempre grava e aí depois eu peço autorização e consigo usar. Então é uma forma de tangibilizar e mostrar para as pessoas, você estando aqui dentro, esse resultado pode acontecer com você também. Que massa, amigo. E falando de resultado, eu não sei o quanto que você fica confortável de falar de números, mas pode ser número de alunos. Você, da pandemia para cá, desenvolveu esse trabalho no online, né? E esse episódio inteiro foi sobre desenvolvimento pessoal e um convite, né? Para quem tá do outro lado, olhar para isso. E já você já falou no começo, mas você vai falar de novo do seu Instagram e como as pessoas podem te procurar. Mas nesse ponto, cara, como que o digital foi a mudança para você? Porque você largou ali o day trade e agora o seu negócio está dando certo. Se você puder dividir um pouco desses bastidores com quem está escutando a gente também? Claro. Cara... E por que eu falo isso, tá, Elan? Só para ficar muito claro isso. Para mim, eu faço questão de que todo o VDcast seja um convite para o mundo da pessoa, do convidado, que quem está em casa possa conhecer alguém incrível e é você. E ao mesmo tempo, eu quero que as pessoas vejam como que o negócio digital dessas pessoas está florescendo, está dando certo. E às vezes a pessoa pegar 1, 2, 3 coisas, 3 ideias para eles aplicarem no próprio negócio. Porque quem está ouvindo a gente ou tem um negócio digital ou quer ter um negócio digital, vendendo cursos e mentorias. Então, eu quero que todo episódio do VDcast seja algo para a pessoa se inspirar e aprender com você, mas também implementar algo no negócio deles, levar algo de prático para o negócio delas. Tá. Cara, mudou da água pro vinho. Da água pro vinho porque realmente eu estava ali numa tentativa de ganhar dinheiro, né? E hoje eu consigo ganhar dinheiro. E ao invés de ganhar R$500 por dia, hoje às vezes eu ganho 10 mil no dia, às vezes eu ganho 5 mil, 6 mil, né? Depende. E não é a sorte, não é um gráfico que diz se vai para cima ou se vai para baixo, né? Exato. Você cria isso, né? Exato. Agora você tá co-criando mesmo, ó. Agora tô. Agora tô de verdade. E é claro que isso também depende de uma consistência, né? Sim. Porque é algo que eu tô aprendendo, né, ainda nesse caminho, e eu me considero relativamente novo, apesar de ter números expressivos aí de seguidores, eu me considero novo no digital. E tenho aprendido sobre a consistência. Não só de você postar e mostrar o seu trabalho, né, e contar sobre os seus processos e influenciar e inspirar e tudo mais, mas em oferecer o seu produto, né, que é algo que você tem me ensinado muito, né, de todos os dias, para quantas pessoas você ofereceu? Para quantas pessoas você contou que existe um processo, pelo menos, né? Que é algo que isso é um ponto que eu falho ainda. Eu acho que eu poderia estar num lugar ainda melhor se eu tivesse trazido isso já como um mantra e como uma prática já há mais tempo, né? Mas, como também existem ainda, às vezes, algumas travas ou questões emocionais que às vezes impedem a gente de fazer aquilo que a gente gostaria, eu estou nesse processo aí justamente de implementar isso cada vez mais na minha vida. Mas mudou da água para o vinho, porque, cara, eu lutava para ganhar, sei lá, 5 mil reais no mês e eu tô faturando 80 mil reais no mês. Massa. Né? E eu venho aí nesse faturamento aí há cerca de quase um ano. Uau. Quase um ano. E
Isso se deu pelo fato de que cada vez mais eu acreditei em mim, cada vez mais eu acreditei no meu método, cada vez mais eu tive resultado, mas também aprendi que... Como é que eu coloco isso? Que aquilo que eu vejo não é só o que existe. Existe muito mais do que aquilo que eu vejo. E fazer parte da mentoria, da sua mentoria, foi justamente esse lugar de... Eu achava que existia um caminho, que existia uma precificação, que existia uma forma de fazer. Mas quando eu entrei, eu vi que existia muito mais. Então, inclusive, eu falei que eu ia trazer uma vitória para você, né? Quero saber. Essa semana eu fechei minha primeira mentoria de 30 mil reais. Sério, cara? Que massa, cara. Como é que você se sentiu? Muito feliz. Uau. Muito feliz. Antes o seu ticket mais caro que você tinha vendido era quanto? 10 mil. Uau. 12 mil, na verdade. Uau. 12 mil. E antes ainda, antes de entrar na mentoria? Antes de entrar na mentoria, acho que 2 mil. Que massa, cara. Eu fico feliz com isso, cara. E quando a gente fala do quanto cobra, né? Quem tá ouvindo de casa pode, sei lá, ter um pensamento errado. Mas quando você passa a cobrar mais, você pode entregar muito mais também pelo seu cliente, né? Uhum. E você seleciona e filtra um cliente que você consegue ajudar muito mais também, né? Exato, exato. E sabe o que eu tô trabalhando ainda em mim? Eu compreendo, mas ainda tô trabalhando em mim e na minha comunicação, né? Que é importante. Mas o que me deixou muito feliz é que, assim, talvez eu ganhe um puxão de orelha. Eu cobrava antes para os meus atendimentos individuais cerca de R$350. Aí depois eu fui aumentando para 600, 800, 1.800. E eu parei ali. E aí eu deixei de fazer esses atendimentos individuais e comecei as mentorias em grupo. Certo. Mas eu vi que existe um público e uma necessidade de voltar a esse individual. Uhum. Não é algo que eu quero continuar para sempre. Uhum. Mas eu senti que neste momento seria importante para mim e para o momento da empresa também, inclusive para eu retornar ali em algumas raízes que eu... E as pessoas precisam disso, né? Também. E aí justamente essa mentoria que eu fechei é uma mentoria individual, onde a minha hora hoje está custando R$3.000. Que massa. Então você fez uma mentoria de 10 encontros por 30 mil. Por 30 mil, exatamente. Então você cobrou no valor da hora um valor que você antes nunca tinha cobrado e vendeu num pacote também, num processo que não é individual, mas não é pontual, mas sim algo continuado, né? E com isso você consegue criar uma experiência para o cliente muito melhor do que seria pontual, né? Exato, exatamente. E você achou que ia ganhar puxão de orelha por quê? Por conta de você vender o seu tempo, né? De vender a sua hora. Né? Isso é uma misconception. Como é que eu falo isso, cara? É uma concepção errada que as pessoas têm. E talvez eu seja culpado por isso, porque eu trago muito isso, né? Da pessoa parar de trocar o tempo por dinheiro, mas não é necessariamente parar. E eu quero deixar claro aqui para todo mundo. Não tem nada de errado com trocar tempo por dinheiro. Desde que você esteja trocando a quantidade certa de tempo pela quantidade certa de dinheiro, né? E ao longo da vida, esse número ele vai mudando. Então, se você está cobrando um valor que hoje te apetece, hoje te dá tesão de trabalhar, cara, troca tempo por dinheiro à vontade. Uhum. O problema é quando a galera troca um tempo maior do que ela gostaria por uma quantidade de dinheiro menor do que ela gostaria. Uhum. E aí isso faz com que a balança da vida fique desequilibrada e que, querendo ou não, a pessoa preste um serviço meia boca ali para o cliente. Então, o cliente paga menos do que ele deveria por um serviço que ele queria ter, o mentor recebe menos do que ele gostaria pelo conhecimento que ele tem, e aí ele entrega um trabalho pior do que seria. Então, acaba sendo ruim para o mentor e para o cliente. Uhum. Mas quando você cobra o valor certo pela sua hora, cara, fica ecológico, fica equalizado ali. Então, o cliente paga um valor que faz valer o seu investimento de tempo nele, e aí você recebe um valor que para você faz sentido, e aí você dedica o seu melhor para ele, então ele recebe mais do que o quanto ele pagou, e você sente que está bem pago, então é ecológico e é tudo bem. Então, de novo, não tem nada de errado em trocar tempo por dinheiro, desde que seja a quantidade certa de tempo pela quantidade certa de dinheiro, e que todas as partes envolvidas estejam felizes. Só que não é isso que costuma acontecer. Sim. O que costuma acontecer é que... É mais tempo recebendo menos do que gostaria. A pessoa oferece tempo demais por dinheiro de menos, aí a conta não fecha, o cliente sente isso e é ruim para todo mundo, né? Mas se você faz no valor certo, para o cliente certo, cara, é ecológico e tá tudo certo. Então não tem puxado de orelha nenhuma. Pelo contrário, muito legal você ter feito isso, cara.
Muito legal mesmo. E você vai ficar surpreso de ver o como que esse atendimento provavelmente vai ser melhor para você e para o seu cliente do que quando você cobrava menos. Com certeza. Bom, então, né, mudou muito a minha vida por conta disso, assim, né? Eu consegui monetizar muito melhor o meu trabalho, tocar mais pessoas, mudar muito mais vidas, e hoje, de alguma forma, é algo que me proporciona estar mais com os meus filhos, né? A gente acabou de fazer uma viagem para a África do Sul agora, né? A família toda, foi a segunda viagem internacional com os meus filhos. Foi para Table Mountain? Fui para Table Mountain. Eu subi aquela montanha já. Fiz safaris lá. Sem o cable car, eu fui no trekking mesmo. Ah, é? Sim. Dá uma hora e pouquinho, né? Você foi em qual safari? Eu fui no... Krieger? Não, no Pilanesberg. Uma reserva lá, né? Um parque que chama Pilanesberg. Que massa. Fez a rota lá de carro, lá que tem um caminho bonito? Fiz. Muito que maneiro. É pra Cabo da Boa Esperança, né? Que é o lugar mais ao sul da África do Sul ali, né? Fiz lindíssima. Viu as ondas de um jeito de um lado, aí do outro lado sem onda. Sim. Bem onde encontra ali, né? Que maneiro. Eu vivi isso aí também. Que massa, cara. Demais. Foi muito bom. E é gostoso, né, cara? Poder ser pago pelo seu conhecimento e poder desfrutar do melhor da vida. E talvez você perceba o quanto que isso te coloca numa posição ainda melhor para transbordar para essas pessoas que tanto precisam de você. Quer sejam os clientes pagantes, quer seja o agora mais de 1 milhão de pessoas que acompanham o seu trabalho e que talvez nunca venham a comprar de você. Eu quero tratar de um ponto importante aqui, né? Você falou que esse lance de cobrar pela sua transformação ainda é um ponto de incompletude, né? Ainda é algo que requer atenção para você. E muitas vezes quando eu falo para as pessoas que elas têm que cobrar mais pelo conhecimento delas, pelo trabalho delas, pela mentoria delas, as que são mais voltadas para a contribuição, muitas vezes ficam com a pulguinha atrás da orelha. Mas, Vitor, eu cobrando mais, será que eu não vou furtar de alguém que precisa do meu trabalho, da minha transformação, mas que nesse preço novo nunca vai poder pagar? Afinal, a maioria das pessoas que seguem você não pode pagar os 30 mil. Faz sentido? E eu sei que você chegou a se questionar quanto a isso. E eu estou trazendo aqui publicamente porque mais gente está ouvindo a gente e talvez esteja passando por isso. Você quer que a sua mensagem chegue no próximo 1 milhão de pessoas? Você quer chegar em 2 milhões ou mais? A melhor forma para fazer isso não é cobrando baratinho. Porque se você cobra baratinho, você vira e fala, ó, os 30 mil que eu cobro hoje, a maioria desses 1 milhão de seguidores não podem pagar. E não podem mesmo. Tudo bem? Mas se você olhar os milhões de seguidores da Ferrari, a maioria também não pode pagar a Ferrari. O melhor caminho certamente não é cobrar baratinho. Porque se você escolher cobrar baratinho, a maioria das pessoas igualmente também não vão poder pagar. Se você pegar o perfil de marcas de carro mais baratas, a maioria daqueles seguidores também não podem ter. Então, qual que seria então a solução, né? Sempre que você cobrar qualquer valor por qualquer coisa, é a minoria das pessoas que vai poder pagar. E não tem como fugir disso. Não tem um preço que a maioria pagaria. É sempre a minoria. Sempre. Então, se é importante que a sua voz, a sua mensagem chegue longe, o interessante é você encontrar o máximo que você pode cobrar de forma que o seu cliente ideal pague tranquilamente. E com esse surplus, com esse transbordo, com esse a mais, com esse pagamento que você vai receber, que é mais do que o justo, talvez, você pode transbordar na vida das outras pessoas. Expandir a mensagem de outra forma, né? Cara, pega o seu tempo. Algumas horas do seu tempo são gastas em mentorias individuais. Outras em mentorias em grupo. Só que outras ainda mais são transbordadas ali para o seu perfil no Instagram em materiais gratuitos que nunca vão ser pagos e vão ser consumidos por mais de 1 milhão de pessoas que talvez nunca venham a comprar de você. Mas o seu material gratuito, que para sempre vai ser gratuito lá no Eu Sou a Mudança, ele é gratuito para aquele mais de 1 milhão de seguidores que estão consumindo. Mas ele não é grátis para você. Porque envolve o seu tempo, envolve a equipe, 1, 2, 3, olha para lá, 3 câmeras e o ambiente, e o espaço, e o microfone, e o celular, e a equipe, e o time que você banca também. Então, e se você encarar o seu negócio como quase que o mecenas da transformação que você gera no mundo? Porque aquela pequena minoria das pessoas abastadas, que essas sim podem pagar, elas estão bancando de forma indireta
a transformação de milhares, ou se Deus quiser, em breve, milhões de pessoas que nunca vão te pagar R$1, mas que também vão poder beber dessa fonte. Então, de forma que quanto mais você é pago, mais isso vai transbordar na vida de mais pessoas. Então, se o seu objetivo é levar a sua mensagem além, a melhor forma para isso é cobrando bem de quem pode pagar bem, para que você nunca precise cobrar de quem não pode pagar. Maravilhoso. Faz sentido ler assim? Total. Muito. Então que assim seja, amigo. Já é. Que massa. Elan, fala pra galera onde que eles podem acompanhar o seu trabalho, conhecer mais sobre você e, se eles vibram na mesma frequência que você, contratar você. Exato. @eu sou _a mudança. @eu sou _a mudança. Vai ser um prazer ter você ali, uma honra, e espero que você se conecte com a minha mensagem e que você possa vir para um processo. Algo que eu acho sempre importante, Vitor. Muitas pessoas querem mudar. Muitas pessoas desejam profundamente mudar. Mas enquanto não toma a atitude de vir para um processo que vai realmente ressignificar a sua vida, movimentar as suas emoções e te abrir espaço para ser quem você realmente pode ser, não aquilo que dá para ser, mas quem você veio para ser e pode ser, enquanto você continuar só na vontade, só no desejo, isso não vai acontecer. Tem que vir para ação. A vida é ação, a vida é atitude. E só desejar, só querer, só emanar, não traz o processo que você precisa. Que massa, amigo. E olha, essa é a última pergunta nossa, tá bom? Tá. Se todo o seu conteúdo for deletado da internet e você só puder deixar um reel para toda a humanidade, para ser a mudança para toda a humanidade, e esse reel é esse próximo corte agora, o que você deixaria como a sua última e mais importante mensagem para vencer a prova do tempo? Não importa o que você viveu até o dia de hoje, você importa. A sua vida importa. E você é capaz de viver a realidade que você quiser a partir da sua decisão de levar o hoje como sendo o dia mais importante da sua vida. Porque, na verdade, é a única coisa que existe. E, ao contrário do que as pessoas costumam determinar para elas mesmas, a sua história não é você. Você não é a sua história, você é quem conta a sua história. E a partir disso, a sua decisão de mudar o rumo da sua vida está sempre nas suas mãos. Então, olhe para você, cuide de você, acolha as suas dores, as suas dificuldades, os seus desafios e se motive a partir da sua própria vida. A gente fica buscando muitas vezes motivações externas. O Vitor, quando ele disser uma frase para mim, aí sim. Olha para a sua vida. O que você está vivendo, está confortável? Está gostoso? Está bom? Você viveria aí por muitos anos? Se sim, maravilhoso. Agora, se não, é exatamente aí que você se motiva. Vamos juntos. Que massa, Elan. Grato pela sua participação aqui no VDcast, amigo. Gratidão pelo espaço, pela mentoria e pela sua vida. Você é um cara que também contribui, que muda, que dá oportunidade para que outras vidas, né, sejam modificadas. E algo que eu sempre trago eu gosto de ver uma vida voltando a viver. E acho que você também dá essa oportunidade e é um prazer, uma honra fazer parte desse grupo. Que massa, amigo. Conta comigo, cara. E se você tocar aqui na tela, você vai poder conhecer a história do Jerônimo Temel e a história do Wendel Carvalho aqui no VDcast.